Continua como um jogo de paciência a tentativa, a expectativa ou sonho do Flamengo de contar com o zagueiro Davi Luiz. Como eu informei no começo da semana, o zagueiro pediu ao Clube Carioca alguns dias para pensar. Na verdade, ele pediu isso não só ao Flamengo, mas também a outros clubes que já procuraram seus representantes com interesse em contar com o seu futebol. Davi Luiz estava aguardando uma definição do Benfica. Falaremos sobre isso, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema, até para tirar as dúvidas de tanta gente que nos manda mensagens, né, aqui pelo canal, na comunidade, nas redes sociais, perguntando, afinal, vai ou não o Davi Luiz ser contratado pelo Flamengo? Falaremos sobre isso nesse vídeo. Como você já viu, tem um apoio e patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra, por exemplo, o perfil e as estatísticas do Davi Luiz, nos clubes que defendeu, como o Arsenal, na última temporada. Encontra tempo real dos jogos dos principais campeonatos pelo mundo. Eu vou até passar aqui do meu lado, aqui enquanto eu vou falando, vou fazendo esse comentário, algumas estatísticas de alguns jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, jogos que ocorreram aí nesse final de semana, né? E também encontra vídeos, encontra entrevistas, enfim, todo esse conteúdo é de graça, como os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, que volta na semana que vem, assim que terminar a data FIFA. Você tem os jogos do Campeonato Alemão da primeira e da segunda divisões, com a narração do Dudu Monsanto, com os comentários do Gerd Wenzel, com imagem de graça, enfim, é só fazer o download do OneFootball. Link, repito, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Davi Luiz, ele, digamos assim, há quem diga até que ele perdeu um certo tempo, porque ele ficou esperando uma definição do Benfica. Para recapitular, para quem não acompanhou ou não está lembrado, o Benfica se classificou para a fase inicial, fase preliminar da Liga dos Campeões. O Davi Luiz tinha, ou tem ainda, né, a expectativa de voltar a disputar a principal competição europeia de clubes, que ele não joga desde 2017, quando ainda defendia o Chelsea. E na primeira passagem dele pelo Chelsea, ele foi campeão da UEFA Champions League em 2012. Lembrando, ele jogou no Benfica, né, depois jogou no Chelsea, depois foi para o Paris Saint-Germain e voltou para o Chelsea para posteriormente vestir a camisa do Arsenal, nessas temporadas mais recentes. Ele se desligou do Arsenal, portanto está sem contrato. Isso significa que ele pode acertar com qualquer clube a qualquer momento. Ele não depende ali daquela janela que já se fechou, da janela de transferências, porque ele não é uma transferência, ele é um jogador livre no mercado. Mas ele esperou o Benfica. O Benfica se classificou lá na outra semana, quando empatou na Holanda com o PSV Eindhoven, sem gols. Havia vencido em Lisboa por 2-1. Até transmiti esse jogo, participei da transmissão desse jogo de volta, esse 0-0, pelo SBT. Certamente muitos de vocês acompanharam a partida conosco. E, bem, então o Benfica está jogando com 3 zagueiros, tem vários jogadores para a posição, 4, 5 jogadores, digamos, vários não, tem ali uns 4, 5 jogadores para a posição, mas como o Jorge Jesus, o técnico, tem utilizado um trio de zagueiros, bem, chegada de mais um jogador experiente poderia ser interessante. No entanto, 2 desses zagueiros já são jogadores veteranos, mais ou menos da faixa etária do Davi Luiz, que tem 34. O argentino Otamendi e o belga Vertonghen, né? Os dois, aliás, oriundos da Premier League. Otamendi jogava no Manchester City, Vertonghen jogou por um bom tempo no Tottenham. Ou seja, seria o terceiro zagueiro veterano, oriundo da Premier League, contratado pelo Benfica. Houve até uma negociação, mas a pedida do jogador foi digamos aí, 50% acima, né, daquilo que o clube queria pagar. Tá? O clube ofereceu um valor, o que o Davi queria era aquele valor mais a metade do que foi oferecido. Então não houve acordo. E o Benfica não o escreveu, evidentemente, na Liga dos Campeões. Agora o prazo para essa competição nessa fase está encerrado. Mas ele tem opções, ele tem propostas de times da Itália, ele tem time da Inglaterra que está de olho nele, tem time da França. Então ele tem opções. É um jogador que tem muito mercado ainda. Então a grande questão é que o Davi Luiz se depara também com uma realidade nova, que tem mercado, mas não mais em clubes de ponta, como o PSG quando o contratou, o Novo Rico, contratando jogadores caros, como o Chelsea, que 2 vezes o teve, o próprio Arsenal, apesar da fase ruim, é um dos principais clubes da Inglaterra. Uma coisa é você jogar no Arsenal, outra é você jogar no West Ham, por exemplo, que também é de Londres e tal, é legal, tradicional, mas é menor que o Arsenal, né? Para ficar em um exemplo apenas. Então, o Davi Luiz, ele agora está numa fase da carreira que ele não deve ter mais oportunidades, é muito improvável, né, em clubes desse tamanho. Mais ou menos o que aconteceu com o William. Chelsea, Arsenal, agora no Corinthians. Ele teria mercado lá fora? Teria sim, mas o William não teve o contrato rescindido.
E aí o clube inglês ele só concordou em liberá-lo porque ele estava voltando para o Brasil, porque ele não ia reforçar um adversário da Premier League ou outro clube europeu que poderia pagar a multa rescisória. Quando ele não pagou a multa rescisória, ele foi liberado e acertou só o salário, ganhando mais ou menos um terço do que ganhava na Inglaterra. Então o exemplo do William mostra que se o David Luiz quiser jogar no Flamengo, ele vai ter que ganhar mais ou menos um terço ou menos do que ele ganhava no Arsenal. E aí? E em times europeus que eventualmente possam contratá-lo, alguns que já andaram demonstrando interesse, ele pode conseguir um contrato próximo daquele que ele tinha em termos financeiros no Arsenal. E um jogador com o perfil do Davi Luiz, ele não... Cara, um cara desse não fica pensando em jogar no Brasil. Vamos falar português, claro. Eles pensam em fazer a carreira deles lá fora. O cara virou um jogador europeu. Então, jogar no Brasil para um jogador do nível do Davi Luiz é um negócio assim meio diferente. Ele vai ter que parar, pensar, estudar bem, uma mudança de vida, ter mulher, família e tal. Não é simples. Por isso ele pediu um tempo, o Flamengo está dando o tempo, está esticando a corda. A estratégia do Flamengo é parecida, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, com a do Felipe Luiz em 2019. Espere ver o cara se decidir. Ainda não houve proposta, tá? A informação que eu tenho é essa, que não houve proposta, negociação, não houve. O Flamengo não apresentou proposta, tudo. O que está é naquilo, ó. O Flamengo quer ouvir o cara. Está afim de vir jogar no Flamengo? Se o jogador falar, olha, eu estou afim, vamos conversar, os representantes do zagueiro vão dialogar com os dirigentes do clube carioca. Mas não se atingiu esse estágio. Então há um interesse, o Davi Luiz e o staff do jogador sabem disso, ele tem outras opções, pensa no seu futuro, do que fazer, que escolha, qual será a sua escolha, e o Flamengo meio que observa para ver qual vai ser o movimento. É pouco provável que alguma coisa aconteça até segunda-feira. Talvez a partir de terça, quarta-feira, ele dando algum sinal, o Flamengo possa conversar com ele e avançar ou não. Mas o negócio está ainda em banho-maria, gente. Tem muita gente com pressa, ansiosa por uma definição, e não é uma definição simples. E é bom lembrar, o Davi Luiz é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Ele é um zagueiro que, se vir jogar aqui no Brasil, ele deve se destacar bastante. E ele tem mercado lá fora. Ele tem mercado lá fora. Tem gente que não vê futebol internacional, aí lembra do 7-1, bota a culpa nele, acha, não joga nada. É tolice, absurda isso. Nossa, é uma bobagem colossal. Como eu sempre digo, inclusive, o 7-1 nem culpa é maior dos jogadores, isso é da comissão técnica, né? Que fez um mau trabalho, o time é uma bagunça. Bons e ótimos jogadores, um time totalmente desorganizado. Então, hoje esse é o cenário. O Flamengo ainda espera, ainda aguarda um movimento. Se o Davi Luiz sinalizar alguma coisa de positivo, o Flamengo vai tentar alguma coisa. Caso contrário, pode ser que não dê nada, que fique só nisso. E eu estou gravando aqui esse vídeo justamente para tentar atender essa demanda por informações. E não existem grandes informações. A coisa está muito parada. Os times não estão jogando. O Flamengo, por exemplo, vai jogar só no dia 12 contra o Palmeiras, na volta do Campeonato Brasileiro, que é o outro domingo. Então ainda falta... Estou gravando esse vídeo aqui na noite de sábado, então 8 dias ainda faltam para esse jogo. Então tem jogador que está em seleção brasileira e outras seleções. Um momento que a coisa está realmente meio que parada. Na semana que vem pode acontecer algo de novo. E outro detalhe que é bom frisar, o Maicon, zagueiro em São Paulo, foi oferecido, o Flamengo pensou na possibilidade de avançar, mas não avançou. Nesse momento, Maicon, carta fora do baralho. Pode ser até que amanhã, a gente nunca sabe, o mercado é assim, muda de ideia, o jogador acende com uma condição mais interessante para o clube, ele se interessa, mas no momento o Flamengo pensou, estudou e desistiu. Essa é a informação que eu tenho sobre Maicon. Ou seja, o zagueiro em São Paulo que estava lá no futebol turco. Então não há nada com relação a ele nesse momento, embora alguns rumores tenham aí dado conta de que o Flamengo já tinha até fechado com ele e tal, mas não fechou ainda, não existe nada com relação a isso, e a tendência é hoje que fique por isso mesmo. Pode ser sim que o Flamengo continue com os zagueiros que tem. E a grande questão, aí entra um outro problema também, aliás, o grande problema, né, que é o Rodrigo Caio. As lesões do Rodrigo Caio fizeram a diretoria se movimentar mais pensando numa contratação. E o Rodrigo Caio parece que agora vai voltar a jogar. Mas será que terá uma sequência de partidas? Essa é a dúvida também. Então o Rodrigo Caio acaba balizando um pouco essa situação. Se eventualmente tiver condições de jogo e conseguir uma sequência de partidas, ele minimiza os problemas que o Flamengo possa ter na zaga eventualmente. Então está tudo interligado. Vamos aguardar mais um pouquinho e assim que a gente tiver novidades, traremos aqui no canal, nas redes sociais, no meu blog, no UOL, mais informações a respeito dessa novelinha chamada Davi Luiz /Flamengo. Lembrando sempre que o Caneca 360 é parceiro do canal e você pode adquirir qualquer modelo, né, do canal ou outros com o cupom Mauro com 10% de desconto. É uma maneira de dar uma força para o canal, de fazer divulgação do canal. Esse é o principal objetivo das canecas, da parceria Caneca 360, é justamente esse. E o curso online de jornalismo esportivo também continua aí firme e forte para quem tiver interesse aí nas experiências
acumuladas ao longo desses quase 40 anos de profissão que compartilhamos no curso, que é voltado para estudantes de jornalismo, futuros estudantes de jornalismo, jornalistas recém-formados, pessoas que não vão seguir a profissão, mas que têm interesse no tema, enfim, bem abrangente. E você encontra todas as informações do maurocesarpereira.com.br, link também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok? É isso, valeu e saudações.